você nunca sai ileso de falar moro no Copan. Tem comentários muito comuns. Como é morar lá? Ou é muito barulhento? Como você conseguiu? Como se fosse um sorteio ou qualquer concurso. Sempre que a gente passava pelo Copan, pequenininha mesmo, tinha uns 10, 11 anos, eu falava pra ele: pai, eu vou morar em São Paulo um dia e vai ser nesse prédio. Essa esquina que é 24 horas mudando as tribos, as pessoas, não para, né? Pulsa. Copan é um negócio, é um ser vivo que é o tempo todo. Mas eu acho que a gente é uma pequena mini São Paulo, assim. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o edifício Copan foi originalmente concebido para ser um complexo formado por um hotel de 600 quartos, um prédio residencial de 30 andares, um teatro e uma área pública com lojas. Ele deveria ficar pronto para o 4º centenário da cidade, em 1954, mas a obra só foi concluída em 1966, na gestão do prefeito Faria Lima. O hotel e o teatro nunca saíram do papel, mas o Copan sempre fez jus à sua vocação multiuso. O fato dele ter a cidade dentro dele e fazer parte da cidade ao mesmo tempo é o que torna ele esse símbolo. Quer dizer, você tem desde o café, a pizzaria, o cabeleireiro, uma locadora de vídeo, que é uma coisa maluca, é quase que um objeto de museu, né? Esse térreo livre, ou seja, você não é uma arquitetura que não revela o indesejável limite entre o que é o edifício e o que é a cidade. Esse desejo de permeabilidade absoluta entre o que é público e o que é privado, enfim. Não houve intenção de fazer onda, nunca. A onda acompanhou as divisas dos lotes dos fundos, porque aqui eram 3 ou 4 lotes, eram armazéns grandes, garagens, e as divisas são todas tortas. E aí o Oscar viu que se acompanhasse os fundos, dava essa onda. O Carlos Lemos é digamos, o representante do escritório do Niemeyer em São Paulo. Como o Copan é 51, 66, e a partir de 57 o Niemeyer obviamente vai centrar o fogo em Brasília, ele precisa, e esse drama dele de não andar de avião, essa coisa toda, quer dizer, era muito mais prático ter um núcleo de um escritório paulista do que tentar administrar tudo isso de forma remota. Nós temos 6 blocos, cada um tem a sua característica própria. São 19 tipologias. Os maiores são do bloco C e D, os dois com 3 quartos. Tinha no projeto original do Oscar, no bloco E e F, com 4 quartos, que não foram feitas, porque a pesquisa de mercado indicava o que está indicando hoje, unidades pequenas. Então o bloco E, por exemplo, até o 12º andar, em vez de 1 apartamento por andar, foram feitos 4. E depois do 13º ao 32, fizeram 6 apartamentos. A história do projeto do Copan é uma história rocambolesca, né? Longa. Enfim, vale lembrar que entre 50 e 66, a cidade de São Paulo cresceu 2,7 vezes de tamanho. Então você imagina um prédio que na fundação tinha no entorno uma cidade, e quando ele é inaugurado, a cidade é completamente diferente. Né? Quer dizer, então, essa diversidade de tipologias do Copan também é resultado desse processo acelerado de transformação da cidade. É uma paixão para mim. Eu cheguei aqui muito moço. Em 63, o bloco que eu vim morar, né, porque eu era estudante, a grana era curta, né, bloco B, dos 5 elevadores ele tinha só 3. É igual o coelho, entrou na toca, fiquei. É um sonho, um desejo, uma vontade. A maioria das pessoas que estão aqui estão por isso. Acho que pelo tamanho e porque eu sempre gostei muito de gente. E daí eu olhava o tamanho do prédio e falava, imagine a quantidade de gente que mora aí, é aí que eu tenho que morar. E eu ainda continuo apaixonada pelo prédio, acho que muito por isso, assim, pela quantidade de histórias e pessoas que o prédio carrega. Por isso que eu tatuei o Copan. Porque eu acho que hoje não dá mais para falar da minha vida sem falar do Copan, porque minha vida de São Paulo inteira está resumida aqui no Copan, né? Já virou uma relação intrínseca.
Eu me divirto todos os dias. Aqui não tem rotina. No começo, lógico, eu apanhei, porque não tinha estrutura nenhuma. Quer dizer, eu tive um momento de trazer novos funcionários e treinar esse pessoal. Hoje ele trabalha sozinho, minha participação é muito pequena. Tem final de semana que eu não tiro o pijama, literalmente, assim. Porque eu desço, eu tenho a padaria, eu desço, eu tenho minha manicure, eu tenho o café floresta, eu tenho tudo aqui, assim. Então, final de semana, esses dias de chuva, você resolve a sua vida, às vezes, sem precisar sair do Copan. Na galeria do Copan, também fica o Bar da Dona Onça. Ponto de encontro boêmio, os pratos da chefe Janaína Rueda fazem bastante sucesso. Ela e o marido, também chefe Jefferson Rueda, gostam tanto do Copan, que inclusive já moraram por lá por cerca de 8 anos. É um lugar que não tem tempo ruim. Você vem no Bar da Dona Onça, todo dia tem alguém festando, tem alguém sorrindo e clientes fiéis. Essa que eu percebo que é a diferença do centro de São Paulo para o resto da cidade. Eu tenho cliente que vem todos os dias, vem mais do que eu. Tem cliente que acontece alguma coisa e fala assim, eu vou ligar para a Janaína, e liga. Ó, fala com a sua patroa aqui, ó. Meio patrimônio do centro da cidade junto com o Copan, o Bar da Dona Onça. Nesse passeio, muitos desses turistas que estão aqui conhecendo o centro de São Paulo, aonde acaba? O último lugar é na maior obra que tem no centro de São Paulo. É no Copan. E de quebra ele fala, toma uma caipirinha no Bar da Dona Onça. No começo eu vou te falar que eu nem entendia direito quando eu cheguei aqui nesse centro. Para mim era tudo muito novo. Eu passava aqui, eu ficava admirando, eu falava assim, rapaz, que é uma cidade grande mesmo, né? Falei, como pode? Porque a penúltima cidade antes de chegar em Rio Pardo chama Itubi. E Itubi tem 3.000 pessoas moram lá. Aí eu chegava aqui, adivinha o que eu ficava pensando? Falei, rapaz, o Itubi tá em cima da minha cabeça. Sensacional essa cidade. Mas eu acho que uma das coisas que a gente cria aqui no Copan é muito essa coisa de comunidade mesmo, sabe? Então, assim, vai ter os atritos, porque somos pessoas, a gente tem atritos, somos pessoas diferentes, pensando diferente, mas acho que tem muito respeito uma com a outra, independente da classe social, independente de onde ela vem. Então, eu acho que isso que faz a convivência aqui no Copan ser muito harmoniosa. Bem-vindo! Meu apartamento não é só um apartamento, assim como outros apartamentos do Copan não são só apartamentos, a gente faz outros usos para poder conectar o Copan ao resto da cidade. Então aqui eu rodo um ateliê pessoal, um ateliê de arte, especialmente de fabricação de publicação artesanal, de poesias e zines. Recebo pessoas, poetas interessados em publicar para a gente conseguir materializar esse pensamento, essa ideia. E aqui também é QG de alguns grupos, especialmente o Trans Sarau, que é um sarau de poetas trans, travestis e não binários, que se reúnem aqui. Dizem como eu faço para morar lá. Claro que, bom, eu vim aqui, pedi um contato para alguém, isso aconteceu, mas o Copan ele passa uma ideia de inacessibilidade, né? A pessoa não consegue acessar para morar aqui. Se antes eu achava que São Paulo era um lugar sem horizonte, hoje eu já tenho uma outra perspectiva, porque eu vejo a Serra da Cantareira. É um respiro para mim, é como se eu entendesse que a cidade acaba. Porque antes a cidade não acabava. Eu morava nos jardins e eu não tinha nenhum horizonte, nenhuma vista e para mim não tinha fim. Era um mar de prédios sem fim. Aqui eu já vejo o contorno, né? E aí essa imensidão de São Paulo, vista aqui de cima, é imensa ainda, mas você vê que nada de outro mundo, é do planeta Terra mesmo. Desmistificar essa questão de que o centro é perigoso, de que o centro é sujo, de que as pessoas têm que ter medo de vir para cá. Não, assim, o centro de São Paulo é como o centro de todas as grandes capitais do mundo, assim. Então é um lugar de miscigenação, é um lugar de muita gente, é um lugar que vai ter mais sujeira, que vai ter mais pessoas, que vão ter pessoas de todas as formas, que vai ter o morador de rua, que vai ter o lixo na rua, que vai ter a pichação. Eu sempre tentei, antes de sentir medo, entender a dinâmica. Eu fui entender por que ele passa esse medo, sabe? O bom do centro é que você vê os dois lados da moeda, né? Você vê que a realidade... Eu me inspiro muito no dia a dia, das pessoas principalmente, e de andar pelo centro da cidade. Então eu vejo tudo que a gente faz aqui
faz sim pensando nessas pessoas que vivem aqui. São Paulo que não tem Cristo que nos abrace, Mato Grosso sem cachorro, e no meio um capão redondamente grávido de esperanças. São Paulo sem Belo Horizonte, Pernambuco sem mar, Amazonas sem Iara. São Paulo, Brasil, bem mexido, remoído, regurgitado em Brasilândia. São Paulo que não tem farol da Barra que nos ilumine. São Paulo de cara virada com todos os santos que podiam acudir. São Paulo, filho de um pai jesuíta com mãe desconhecida batendo calçada na vida. São Paulo, menino mal educado, no pátio do colégio de castigo, atrás da porta, ajoelhado, no milho. Paulo Dáurea.